Gostaria de ministrar uma palavra hoje que está no livro de Mateus. Você pode abrir. A palavra nos diz sobre esperança. Muito bom ter você aqui nessa noite, que nos visita. Seja bem-vindo à família Nova Aliança, um lugar de recomeço, um lugar de evangelho, de esperança, um lugar onde todos são aceitos. Você, independente do seu passado, da sua religião, você é bem-vindo aqui na família Nova Aliança. Mateus capítulo 4, nós vamos ler do verso 12 ao verso 17. O pessoal que veio sábado vai ter o prazer de ouvir de novo, né? Vocês querem? Então tá. Então, Mateus capítulo 4, versículo 12 ao versículo 17. Os irmãos acharam? Amém? Amém. Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Olha novamente o versículo 16. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Amém. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Fala para Deus falar com você, abrir o seu coração. Obrigado, Jesus. Fale conosco nessa noite. Nos ajuda a compreender a sua palavra e que possamos sair daqui transformados e cheios do seu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de começar com uma pergunta. Você já ficou desesperado alguma vez na sua vida? Sabe aquele momento que você não sabe para onde correr, não sabe o que fazer? É aquele momento que você olha para dentro de você e fala: não tem mais jeito, não tem mais solução, eu estou desesperado. Pergunta para quem está do seu lado: você já ficou desesperado? Desesperado é quando o mês está chegando no final e o dinheiro já acabou. E aí você tem contas para pagar, tem mercado para fazer, tem crédito para colocar no celular e você fica desesperado. Desesperado é quando o seu time de futebol precisa fazer um gol, senão vai ser desclassificado, e está nos 45 do segundo tempo e você fica daquele jeito, desesperado. Mas é claro que esses são exemplos banais, porque muitas vezes o desespero vem por problemas muito mais sérios, problemas da existência. São aqueles problemas que nós pensamos que não vai ter mais solução. São situações que nós vivemos e nós achamos que não tem como dar certo. Não são poucas as vezes na vida que nós ficamos desesperados. E quando eu olho para o nosso país, quando eu vejo as notícias, quando eu acompanho as pessoas, eu vejo que o mundo está desesperado. Você tem essa impressão também? Eu falei isso em Monte Azul ontem, eu preguei lá. Você consegue assistir jornal assim inteiro? É só notícia ruim, não é verdade? É só notícia ruim. Raramente alguém vai divulgar uma notícia: diminuiu o número de acidentes, diminuiu o número de assassinato, diminuiu o número de problemas. Não, sempre são pessoas desesperadas, pessoas buscando, procurando, tateando possibilidades de melhorar a vida e não conseguindo. E eu percebo que o mundo está desesperado, o mundo caótico, um mundo complexo, um mundo onde tudo é motivo para discussão, tudo é motivo para
problematização, qualquer assunto, qualquer questão já é motivo para brigas e desentendimentos. Nós vivemos em uma época que quase todo mundo já enfrentou, talvez todo mundo já passou por um momento de desespero. E pode ser que nessa noite você chegou desse jeito aqui. Você chegou desesperado, talvez com uma questão na sua família, talvez com um problema no seu trabalho. Você não consegue enxergar possibilidades, você não consegue enxergar alternativas, e você falou para você mesmo: eu estou desesperado, eu não sei o que fazer. Mas eu tenho uma palavra de esperança para você nessa noite, eu tenho uma palavra de ânimo para você nessa noite, que existe solução para o seu problema, que existe alternativa para o seu problema, que existe uma saída para esse beco que você está. Existe solução para você. Você crê nisso? Que tem jeito. E quando eu olho para um mundo que está desesperado, eu enxergo na Bíblia que isso não é de hoje. Que a gente fala: o mundo só está piorando, não é verdade? Mas antigamente também tinha os seus problemas, antigamente também tinha as suas questões. E quando eu olho para esse texto que nós acabamos de ler, um texto que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, a Bíblia, o Evangelho de Mateus, ele está escrevendo uma profecia que é feita por Isaías, o profeta Isaías. Ele faz uma profecia a respeito do Messias que iria nascer. E a profecia dele diz que quando Jesus fosse nascer, a população, as pessoas, a humanidade estaria enfrentando um momento difícil. Por isso que no versículo 16 a Bíblia diz: o povo que vivia nas trevas. O povo que vivia nas trevas eram pessoas que estavam desesperadas, eram pessoas que viviam na escuridão, eram pessoas que talvez não tinham mais esperança de dias melhores, não tinham mais expectativa de que podia dar certo. Eram pessoas que, na sua grande maioria, já tinham desistido dos seus projetos, já tinham desistido dos seus sonhos. Pessoas que estavam vivendo nas trevas, na escuridão. Eram as pessoas daquela situação. E logo em seguida diz: sobre os que viviam na terra da sombra da morte. O texto nos diz que aquelas pessoas, além delas estarem na escuridão, elas estavam tendo sensações, emoções, percepções de morte, percepções de que a vida não valia a pena, percepções de que a vida não tinha mais sentido. Elas estavam andando à beira da morte. Como o salmista fala: mesmo quando eu andar na sombra da morte, no vale da sombra da morte. E o vale da sombra da morte é um lugar terrível. Só quem passou pelo vale da sombra da morte para poder dizer o que é passar, o que é uma depressão. Você enfrenta uma depressão e você passa pelo vale da sombra da morte. Você enfrenta um divórcio e você passa pelo vale da sombra da morte. Você perde alguém que você amava, que você ama, e você passa pelo vale da sombra da morte. Mas aí eu vejo um Jesus que mesmo na escuridão, que mesmo na sombra da morte, que mesmo na condição de escuridão total, Ele é a luz para me trazer esperança. Porque a Bíblia diz que o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. A esperança chegou. As possibilidades não tinham se esgotado, pelo contrário, existia um Deus que iria vir para morrer no lugar daquelas pessoas, para dar vida e para dar esperança para aqueles que estavam desesperados. E é isso que Jesus quer fazer com você nessa noite. Jesus quer segurar na sua mão nessa noite para renovar a sua esperança, para dizer para você: saia daqui com esperança. Porque esperança, quando você vai pesquisar, é você acreditar que alguma coisa muito desejada vai acontecer. E essa esperança, ela pode ser real
ou ela pode ser baseada em algo que não tem provas concretas. Então, você está esperando por algo na sua vida? Tem algo que você quer muito que dê certo? Tem algo que você quer que aconteça? Talvez você sonha com aquilo, talvez você tem no coração aquilo e você está esperando, e eu não sei se faz um dia, uma semana, um ano, 2 anos, mas você tem um projeto de vida, você tem um sonho, você tem um lugar que você chegar, e aquilo se tornou esperança para você. Por isso eu sinto que eu preciso dizer para você nessa noite, para pessoas que perderam a esperança, para pessoas que estão pensando em desistir. Você talvez chegou aqui nessa noite pensando em desistir. Você talvez chegou aqui nessa noite pensando em jogar tudo pro ar. Um dia perguntaram para o Rick Warren, um dos pastores de uma das maiores igrejas dos Estados Unidos: pastor, você já pensou em desistir? E aí ele disse: toda segunda-feira eu penso em desistir. Você pensa em desistir de segunda-feira? É difícil, né? Agora a gente já está animado porque está chegando o final de semana, quinta-feira, está todo mundo cansado, contando os minutos. Eu não vou falar de professor de novo, senão depois eu levo bronco. Mas a grande questão é que nós pensamos em desistir. E se você pensa em desistir, eu tenho algo para dizer para você: bem-vindo ao clube. Você não é o único. Todos nós em algum momento pensamos em desistir, todos nós. Eu não conheço ninguém que nunca pensou em desistir. Passa pela nossa cabeça, passa pelo nosso coração. Só que com esse texto que eu acho maravilhoso, eu percebo algumas questões que eu queria compartilhar bem rápido com vocês. Acredito que até umas 11 horas da noite a gente termina, para testar a fé mesmo, ver quem está acordado, né? Mas vamos lá, não vou demorar tudo isso não. A primeira característica, o primeiro aspecto é que sempre existe uma esperança. Fala assim: sempre existe uma esperança. Amém. Olha que bênção. Sempre existe uma esperança. Sabe por quê? A Bíblia diz que aquele povo vivia nas trevas. E já fazia mais de 400 anos que eles não recebiam sequer uma revelação de Deus. Já fazia muito tempo que eles não eram ajudados, que ninguém estendia a mão. Aquele povo era um povo desesperado, oprimido politicamente, oprimido socialmente, oprimido religiosamente, teologicamente. Era um povo que estava no fundo do poço, um povo esquecido, um povo deixado de lado, e 400 anos sem uma palavra de esperança, de incentivo. E com certeza aquelas pessoas não achavam que tinham mais jeito. Elas olhavam para o cenário e pensavam: da onde vai vir o nosso socorro? Onde estão os profetas que declaravam que Jesus ia vir? Onde que está a concretização das profecias do Messias? Onde que está? Não tem mais jeito, não tem para onde correr, não tem para onde olhar. A nossa esperança foi esgotada. Só que aí Jesus nasce. O Rei dos Reis nasce. O Deus eterno se faz homem. O Deus poderoso anda no meio de gente comum como eu e você. O Deus que nasce numa manjedoura, que nasce numa família pobre, um Deus marginalizado pela sociedade, é o Deus que vem trazer esperança. Porque a Bíblia nos diz que o povo vivia nas trevas, mas viu uma grande luz. Sabe por quê? Porque sempre existe esperança. Sempre tem uma possibilidade. Não existe buraco tão fundo que a mão de Deus não alcance, meu irmão. Independente de como está a sua vida nessa noite, independente do seu problema, independente de como você chegou aqui, tem jeito para você, tem solução para você, porque Deus não desperdiça ninguém. A teologia desperdiça, as pessoas desperdiçam, mas Deus não desperdiça a sua vida,
Por isso que tem jeito para você, tem uma solução para você, e sempre existe uma saída. Talvez você não está enxergando nessa noite, talvez você não está conseguindo visualizar, mas o primeiro passo é você crer nessa palavra, porque aí você vai mudando a sua maneira de pensar. Imagina só para aquele pessoal, do nada, um pessoal que estava marcado pela vida. E é interessante que quando nós ficamos marcados pela vida, a gente começa a desacreditar de tudo e de todos, não é? Sabe quando você leva muita paulada? E aí você já não acredita nas pessoas, não acredita que tem jeito, a gente vai se tornando pessimista. Você não é, eu tenho certeza que você não é pessimista, né? Pergunta para quem está, você é pessimista? Mas não responde. Pessimista é aquela pessoa que nada vai dar certo, nada. E aí o pessimista, ele torce para não dar certo, para a opinião dele ser a correta. Não, eu vou torcer para não dar certo, para mostrar que eu estava certo. É isso que o pessimista faz. Mas aí, quando eu compreendo que existe uma saída, minha mentalidade começa a mudar. Então o primeiro passo para entender essa esperança é essa quebra na minha mentalidade, porque eu vinha pensando que não tem jeito para mim, eu mentalizava que não tem jeito para o meu problema, eu pensava que não tem jeito para a minha situação, e agora eu preciso fazer o caminho de volta, pensar o contrário, pensar que tem jeito, pensar que tem solução, pensar que tem possibilidade, pensar que é possível, pensar que mesmo quando eu não enxergo a saída, existe um Deus que guarda, me protege, me impulsiona e me livra de todo mal, porque sempre existe uma esperança, independente do tamanho do seu problema, independente do tamanho da sua tragédia, independente do tamanho do caos que se tornou a sua vida, tem jeito para você. Eu já vi isso acontecendo com pessoas que nós olhávamos e falávamos, meu Deus, que situação que ela está. Sabe quando a vida fica bagunçada, né? A vida parece um grupo de WhatsApp, você não entende nada, quem está falando, quem não está, quem manda bom dia, boa noite, boa tarde, aquela bagunça, né? Aí a tia manda áudio errado, nossa, meu Deus. Mas tem solução, até para a vida que está bagunçada. Se você chegou aqui nessa noite sem esperança, eu tenho uma palavra para você, tem jeito para o seu problema, tem jeito para você. Não pense que talvez tirar a própria vida seja a solução, não pense que desistir da vida seja a solução, não pense que jogar tudo para o ar seja a solução, não, porque tem jeito para você. Eu recebi um testemunho hoje de uma pessoa que chegou e falou, olha, eu quero que você conte esse testemunho na igreja. Eu não vou contar, mas você vai contar. Semana passada eu estava desesperado, não tinha jeito para a minha vida, não tinha solução, fui despejada de casa, não tinha mais onde morar, fui despedida do emprego, estava sem esperança. Mas hoje eu cheguei lá numa empresa, a pessoa nem fez uma entrevista, me contratou. Aí a esperança começou a surgir no meu coração, porque sempre existe uma esperança. Amém? Amém? Então sempre existe uma esperança. Segundo aspecto, a esperança te impulsiona. Olha só que interessante isso. A Bíblia diz que o povo vivia nas trevas, ou seja, ele usa uma figura de linguagem, mas o povo estava paralisado em um local, mesmo que figuramente, ele estava vivendo nas trevas. Então Jesus, que é a verdadeira esperança, vem. Só que agora, para que eles saíssem das trevas, eles precisavam ter uma ação, eles precisavam ir até Jesus. E a Bíblia diz que onde Jesus ia, tinha gente. Jesus ia para algum lugar, tinha gente. Tem um momento dos evangelhos que Jesus vai tirar umas férias na praia com os discípulos e chega gente, 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, e a Bíblia diz que tinha momentos que tinha tanta gente vendo Jesus pregar, que o pessoal estava na beira da praia e ele tinha que ficar dentro de um barquinho,
porque senão não tinha espaço para falar. Ou seja, aquelas pessoas, elas tiveram uma ação, elas foram impulsionadas a seguir Jesus, porque esperança só acontece quando você faz algo. Ou seja, esperar de braços cruzados não te leva a lugar nenhum. Sabe por quê? Principalmente no meio evangélico, eu sei que não é o seu caso, a gente tem aquela impressão, não, eu tenho esperança que eu vou arrumar um emprego. Talvez você está procurando um emprego. Eu tenho esperança que eu vou arrumar um emprego. Ah, mas quantos currículos você já enviou? Ah não, eu só tenho esperança. Eu estou orando. Olha, irmão, orar, você tem que orar muito. Mas tem situações que é só a oração, que você já fez de tudo. Já foi, já fez, já falou, já articulou e não tem mais jeito, é a oração. Só que tem situações que você tem a sua parte para fazer. Por isso que quem espera faz algo. Quem tem esperança se move, não fica esperando de braços cruzados. Eu falo isso para os jovens. O jovem que está procurando uma namorada. Ah, Felipe, eu tenho esperança que até final do ano eu vou casar. Nossa, tem que ter muita esperança. Depende do caso, eu falo, tem que ter muita esperança, irmão. Tem que ter muita, não é só esperança, é fé, né? É milagre, né? Fazer aquele, né? Aquele poder total, né? Eu sei que não é o seu caso. E aí eu falo, mas e aí, o que você está fazendo? Ah, eu estou em casa. Então, o jovem quer arrumar uma namorada, mas não corta o cabelo, não compra um perfume, não passa um desodorante. A menina também. A menina, ela começa a orar e fala, Jesus, envia para mim o príncipe. Eu já vou falar para você, príncipe não existe, né? E os príncipes que existem, tem que beijar para virar sapo. Quer dizer, você beija sapo para virar príncipe. Então eu sei que você não vai querer beijar um sapo. Ou às vezes, pensando aqui, né, pensei agora, às vezes o seu príncipe está disfarçado de sapo, ó, né? Quem sabe, você não, né? Tenta dar um beijo num sapo, talvez virar príncipe. Mas a menina está esperando. Aí, o que você está fazendo para arrumar um namorado? Não, eu estou em casa, e eu sei que eu vou estar em casa, e vai chegar um cavalo branco, com um príncipe encantado em cima do cavalo. Não, não vai acontecer, você precisa ir. Você é impulsionado, porque quem tem esperança faz. Você que está lutando por uma vida melhor, você quer uma vida melhor, tem esperança de dias melhores, faça algo. Você que tem esperança de sarar, de ser curado da depressão, da síndrome do pânico, procure um psicólogo, procure um psiquiatra, faça algo, se movimente, porque a esperança, ela te impulsiona. Então eu tenho esperança, eu vou atrás. Eu tenho esperança, eu vou me mover para acontecer. Eu não vou ficar esperando de braços cruzados, não, eu vou orar, fazer e pedir para Deus fazer a parte dele, mas o que depender de mim, eu vou fazer a minha parte. Nessa noite, talvez, você está só de braço cruzado. Chegou a hora de levantar. Chega de se lamentar, meu irmão. Porque tem momentos que a gente passa por cada crise, cada baque na vida, e a gente fica se lamentando. Mas já passou o momento de desespero, já passou um mês, já passou um ano, já passou 10 anos, já passou quase que a vida inteira, e você ainda continua esperando de braços cruzados. Mas a verdadeira esperança é aquela que te impulsiona e te levanta e faz você lutar pela vida, faz você acreditar nos seus sonhos, faz você acordar todos os dias e dizer, eu vou trabalhar, eu vou fazer alguma coisa para que isso se torne realidade. Talvez tenha algo que você precisa fazer. Eu falo sobre psicólogo, não porque a minha noiva vai ser psicóloga, né? Não tem nem como ela atender ninguém, não farei uma propaganda, mas tem psicólogos na igreja. Só que às vezes a gente tem uma barreira. Você sabe que precisa de ajuda, eu tenho esperança que eu vou melhorar da depressão, eu tenho esperança que eu vou melhorar da síndrome do pânico, mas você precisa procurar ajuda, você precisa ir num especialista. Você precisa fazer alguma coisa para que a esperança se torne realidade. Aquele povo viveu a verdadeira esperança. Por isso que muitos eram curados. Por isso que muitos eram restaurados.
Por isso que muitos eram salvos. Por quê? Você não vê Jesus batendo na porta de ninguém, perguntando se a pessoa queria um milagre. A única vez que acontece é quando Jesus vai até Lázaro, mas porque as irmãs pediram. Só que a maioria dos milagres de Jesus são pessoas indo até Jesus, pessoas em movimento, não esperavam de braços cruzados, não, passavam e elas gritavam por Jesus, elas clamavam, elas iam, elas faziam, porque a esperança, ela te impulsiona. Amém? Chacoalha a pessoa que está do seu lado e fala assim: meu irmão, está na hora de fazer alguma coisa. Acorda ele que já está do seu lado, faz alguma coisa. Terceiro aspecto, e para mim esse aqui é muito legal, que a esperança gera perseverança. A esperança gera perseverança. Olha só que interessante, no versículo 12, diz assim: quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galileia. Olha aqui esse raciocínio. João Batista era primo de Jesus, e ele anunciava que o Messias iria vir para morrer, para pregar o Evangelho, ia dar vida. Só que João, ele é preso, e um dos motivos dele ser preso é porque ele pregava a verdade, pregava o arrependimento, pregava o Evangelho, e ele está na Galileia. E aí João Batista é preso. Jesus está em outro lugar. João Batista está na Galileia, Jesus está aqui. João está pregando lá, e João é preso. Jesus tinha a mesma missão de pregar o Evangelho. Ou seja, se sou eu, porque eu sou medroso, se eu olho para João Batista, ele está pregando o Evangelho, e eu vejo que ele foi preso, eu iria para o mesmo lugar que ele estava? Você iria? Não. Eu iria para o lugar oposto. Falo, não, ali prenderam João, ali pegaram, eu vou para o oposto, vou para outro lugar. Só que Jesus, é interessante que a Bíblia diz que quando ele fica sabendo que João foi preso, ele vai para Galileia. Ele vai para o lugar que João Batista estava. Por quê? Porque Jesus está dizendo que para você chegar a algum lugar, você precisa perseverar. Que para o Evangelho ser espalhado, para o Evangelho ser pregado, era necessário que ele tivesse perseverança. Por isso que ele não foge, não vai embora, pelo contrário, ele volta e tenta mais uma vez, e tenta de novo, porque ele está querendo mudar a mentalidade daquele povo, dizendo que se você quiser chegar a algum lugar, você precisa perseverar. E é isso que a esperança gera no meu e no seu coração, é a perseverança, que me diz que independente de quantas vezes deu errado, eu preciso tentar mais uma vez. E pode ser que você chegou aqui nessa noite pensando em desistir, pensando que não tem jeito. Talvez você raciocinou com você mesmo as quantidades que já tentou, que é tão ruim quando não dá certo. Hoje eu passei uma prova de perseverança e eu perdi. Estava vindo para cá, minha mãe pediu para eu colocar uma linha numa agulha, né? E a agulha, ela estava meio e eu tenho perseverança, mas não consegui, perdi. Mas eu devia ter continuado, porque eu só chego e alcanço os meus objetivos quando eu persevero. Por isso que eu acreditar em dias melhores me faz ter perseverança. Sabe por quê? Porque a vida dificilmente vai dar certo de primeira para você. Dificilmente. Sabe aqueles filmes que... Não, eu só vi uma pessoa que deu certo casamento de primeira, que foi... Talvez tenha alguém aqui assim, né? Mas o menino que trabalhava comigo, o Glaucio, ele está morando nos Estados Unidos. Ele nunca namorou na vida, e ele conheceu uma menina, se tornaram melhores amigos. Sabe aquela história de melhores amigos, tal, aquela coisa, né? E aí, ele se apaixonou por ela, só que ela não se apaixonou por ele. Normal. E ela começou a namorar, e ele não. E ela namorou, tal, não deu certo. E aí quem estava esperando para aconselhar, quem estava esperando para, né? Ele estava esperando. E aí,
eles começaram a namorar. Ele nunca tinha beijado ninguém na boca. Nunca. Já era um menino que tinha pra lá de 20 anos, sei lá, quase 50. Não, tô brincando. Não tinha quase 50, não. Mas ele trabalhava pra mim, a primeira menina que ele beijou. Ela falou assim: isso aí vai durar 1 mês, 2 meses. E aí ele perseverou e casou com a menina. E aí casou com a menina, comprou casa, comprou apartamento, teve filho e foi morar nos Estados Unidos. Quer dizer, é raro você ver alguma situação que assim dá certo de primeira. Porque a vida, elas são tentativas. E a grande questão é você aprender com o que deu errado. É você olhar para frente, é daqui para frente, e você ver o que deu errado, mas tentar de novo. Tenta mais uma vez, não desista. Seja perseverante. Não é porque deu errado 10, 20 vezes que vai dar errado de novo. Não é porque deu errado um monte de vezes que vai dar errado de novo. Pelo contrário, você tem que perseverar. Se você quer ser uma pessoa diferenciada, você precisa perseverar em qualquer projeto de vida. Seja num trabalho, numa faculdade, num casamento, num namoro, em qualquer situação que você vai fazer, é necessário a perseverança. Para mim, um dos maiores exemplos de perseverança é um cara chamado Thomas Edison. Ele inventou a lâmpada. E quando ele inventou a lâmpada, um dos assistentes dele chegou para ele, depois de 700 tentativas, 700. Ele tinha tentado 700 vezes o protótipo da lâmpada, não tinha dado certo. E aí um dos seus auxiliares sugeriu que ele desistisse, porque depois de 700 tentativas ele não tinha avançado nem um só passo. Foi isso que o assistente falou para ele. E aí ele tem uma fala que é conhecida, e ele diz: o que? Nós avançamos um só passo, avançamos 700 passos rumo ao êxito final. Sabemos de 700 coisas que não deram certo. Estamos para além de 700 ilusões que mantínhamos anos atrás e que hoje não nos iludem mais. Ou seja, tenta de novo. Eu fiz 700 vezes, mas eu vou tentar mais uma. E aí, depois de 1.200 tentativas, ele conseguiu. Ele inventou a lâmpada, uma invenção que ficou muito conhecida. Por quê? Perseverança. E é dessa perseverança que você precisa. Deu errado, não tem problema, vamos olhar daqui para frente. Deu errado, não tem problema, vamos tentar de novo. O relacionamento não saiu como eu esperava, não tem problema, vamos olhar para frente, vamos lutar junto. E essa é a proposta da nova aliança. Independente de quantas vezes tenha dado errado os seus planos e projetos, independente do que a vida fez com você, você é bem-vindo aqui, porque nós acreditamos em recomeços, acreditamos que se você tentar de novo, pode dar certo. Por isso, seja perseverante, amém? E último aspecto para nós orarmos, é que a esperança me faz acreditar em dias melhores. A esperança me faz acreditar em dias melhores. Mas aí um dia perguntaram para o pastor, não para o meu pai, para um outro pastor: ô pastor, mas como assim? Eu tenho que ter esperança, sendo que o mundo só piora? Eu tenho que pensar positivo? Eu tenho que pensar para frente, o mundo só está piorando. E aí o pastor responde que enquanto o mundo está piorando, você está melhorando. Você está fazendo do mundo um lugar de esperança. Você está crendo, você está fazendo a sua parte. O mundo pode piorar, mas você vai melhorar em Cristo Jesus. Por isso eu preciso crer que novas são cada manhã. Eu preciso crer que no amanhã eu posso voltar a sorrir. Eu preciso crer que existem dias melhores, que a vida não é feita somente de dias difíceis, porque não tem lágrima que dure para sempre, não tem choro que dura para sempre, não tem dor que dura para sempre. Eu nunca vi alguém chorando eternamente, nunca vi. Eu já vi pessoas chorando por meses, talvez por anos, mas uma hora o choro acaba.
porque uma hora a noite passa, e o salmista nos diz que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã com a esperança, com a luz que é Jesus, e vem para me incentivar a crer que novas são cada manhã impossibilidades, e crer em dias melhores. Jesus veio para mostrar para esse pessoal que tinha dias melhores. Em um momento eles estavam totalmente oprimidos, sem perspectiva, mas aí de repente eles estão aqui, vendo possibilidades, Jesus curando, multiplicando pão, tendo que comer, porque Jesus veio para nos dar vida, Jesus veio para que pudéssemos ter uma vida melhor, Jesus veio para que eu e você tivéssemos expectativa e perspectiva em relação ao futuro. Não existe noite que dura para sempre. Pode ser que a sua noite já está durando mais do que o desejado. Pode ser que você está enfrentando um momento assim na sua vida, de noite, de escuridão, e você acorda e é só noite, e a noite não chega, e o dia não chega, e aí está escuro e está complexo, mas uma hora vai amanhecer na sua vida. Uma hora o sol vai chegar, uma hora os pássaros vão começar a cantar de novo, uma hora a alegria vai começar a brotar no seu coração, mesmo que hoje você não tenha perspectiva, mesmo que hoje você não acredite, mas eu tenho essa convicção, e eu sei que essa palavra vem de Deus para você, de que essa noite não vai durar para sempre, de que essa escuridão não vai durar para sempre, de que esse problema não vai durar para sempre. Pelo contrário, existe um Deus cuidando de você, com as mãos estendidas do seu lado, que vai enfrentando os problemas e que nos mostra que sorrir é possível, que nos mostra que mesmo nos desencontros da vida ainda existem as questões positivas, que nos mostra que mesmo quando nós perdemos quem nós amamos, ainda eu posso crer em dias felizes, que me mostra que mesmo quando algo não deu certo, lá na frente Deus pode fazer uma reviravolta e as coisas podem acontecer. Eu vim para deixar essa palavra de esperança para você, e eu vim deixar essa palavra de esperança porque eu tenho visto no Facebook, no Instagram, as pessoas criticando outras. Essa semana saiu uma polêmica do menino lá que prega, do David Leonardo, que falou um negócio no vídeo dele, e todo mundo metendo pau, criticando, postando e divulgando, mas é um menino que estava trazendo esperança. Então ao invés de criticar, ao invés de te colocar para baixo, ao invés de te desanimar, eu vim trazer essa palavra de ânimo para você, porque eu sei que tem pessoas aqui nessa noite que precisam de uma esperança, e a verdadeira esperança, ela está em Jesus. Independente do caos, independente da escuridão. E o que o salmista fala, o Davi, é muito maravilhoso. Ele fala que quando eu andar pelo vale da sombra da morte, quando eu não tiver perspectiva, Deus estará comigo. Ou seja, Deus está com você nessa noite. E se Deus está com você, meu irmão, tudo pode acontecer, o milagre pode acontecer, a porta pode se abrir e você pode voltar a sorrir.